Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Regina Coeli, presidida pelo Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Um bom domingo a todos vocês. A partir deste domingo, Papa Francisco volta a conduzir com os fiéis na Praça São Pedro o Regina Coeli, a oração mariana que substitui o Ângelus durante o período pascal. Imagens que chegam até você da janela do Palácio Apostólico. Tempo nublado, sujeito a chuvas hoje, tempo encoberto deste domingo em Roma. O andamento flutuante da pandemia, com as medidas necessárias para contê-la, abre e fecha ciclicamente as portas, nesse caso, reabre a janela mais famosa do mundo. Neste domingo, então, a janela do Palácio Apostólico, com vista para a Praça São Pedro, se abre e dentro de mais alguns instantes, Papa Francisco irá somar para recitar o Regina Coeli, junto com os fiéis, que são muitos aqueles que se encontram nesse momento na Praça São Pedro. Nas últimas semanas, a janela permaneceu fechada em 21 de março e 5 de abril, enquanto a recitação do Ângelus de 28 de março, que recordamos, domingo de Ramos, na Basílica de São Pedro, e o Regina Coeli do domingo passado, com o Papa na Igreja do Santo Espírito em Sácia para a festa da Divina Misericórdia, foram conduzidos pelo Santo Padre na conclusão das duas celebrações. Imagens que chegam até você na Praça São Pedro. Temos também bandeiras de brasileiros que se fazem presente neste domingo. O primeiro lockdown do ano passado tinha mantido os fiéis distantes dessa grande praça no dia 8 de março e 24 de maio, com o Papa conduzindo as orações dominicais transmitidas ao vivo diretamente, como até nas semanas passadas, da Biblioteca do Palácio Apostólico. Imagens que chegam até você da grande Praça São Pedro, como dissemos, com bandeiras também de brasileiros presentes nesta manhã. Depois, o pontífice havia também retomado por alguns meses, recordamos, até 20 de dezembro, recitando a oração dominical na janela do seu escritório, que nós estamos vendo nesse momento. Depois foi suspensa novamente a recitação com os fiéis na praça, até 7 de fevereiro, sendo novamente retomada até 14 de março e, por fim, como destacamos antes, o último fechamento em 21 de março passado. E hoje, o Santo Padre, então, retorna a conduzir a oração do Regina Coeli, a oração mariana, nesse período pascal, diretamente da janela do Palácio Apostólico. Isso é uma alegria para muitos fiéis e também para o Santo Padre, que recordamos estava sempre fechado dentro da Biblioteca Apostólica. Abrem-se as cortinas mais uma vez. Papa Francisco assoma a janela e o sorriso, naturalmente, é eloquente do nosso Papa Francisco, que pode mais uma vez encontrar-se com os fiéis para rezar a oração mariana. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. In questa terza domenica di Pasqua, neste terceiro domingo da Páscoa, voltamos a Jerusalém, ao cenáculo, como se guiados pelos dois discípulos de Emaús, que haviam escutado com grande emoção as palavras de Jesus no caminho e depois o reconheceram no partir do pão. Agora, no cenáculo, Cristo ressuscitado aparece no meio do grupo de discípulos e o saúda, dizendo: a paz esteja convosco. Mas eles ficam assustados e acreditam que vem um fantasma. Então Jesus lhes mostra as feridas em seu corpo e diz: olhem para as minhas mãos e meus pés, as chagas. Sou eu mesmo. Toquem em mim.
e lo mangia sotto E i para loro convencê-los, ele pede sguardi comida sbalorditi. e a come sob o olhar atônito deles. C'è un particolare qui in questa Há um particular descrizione. aqui nessa descrição. Dicono Dizem, dice il Vangelo diz o che Evangelho que gli os apostoli, per apóstolos, la grande gioia, pela grande alegria, ancora non credevano. não acreditavam. Era tale la Era gioia tão che grande a avevano alegria che non que potevano não credere che podiam fosse acreditar vero que quello. fosse verdade aquilo. E un secondo E particolare, uma segunda erano particularidade, stupefatti, ficaram stupiti, atônitos, stupiti perché l'incontro con Dio maravilhados, sempre porque o encontro com Deus é ti porta sempre, allo stupore, nos leva a nos va maravilharmos, oltre l'entusiasmo, vai além do oltre la gioia, entusiasmo, un'altra além da gioia. alegria. E questi erano E eles gioiosi, ma estavam alegres, una mas gioia che uma li alegria faceva pensare, ma que no, fazia questo pensar, non può não, essere vero, isso no? não pode ser Non può verdade, darsi così. não pode ser E assim. lo stupore della E a presenza di Dio. maravilha da presença de Non Jesus. dimenticare E questo não stato esqueçam di disso, animo, che è tanto bello. que é tão bonita essa E página. questa pagina evangelica Essa página do Evangelho é caratterizzata caracterizada da tre verbi por três molto verbos muito concreti, che concretos, riflettono in un certo que, em senso certo sentido, la nostra refletem vita nossa vida personale pessoal e comunitária: Guardare, olhar, toccare e tocar mangiare. e comer. Tre azioni Três che ações possono dare la que podem gioia dar di a un vero alegria de um incontro verdadeiro con Gesù encontro vivo. com Jesus vivo. Guardare, Olhar. guardate le mie mani Olhem e i para as miei minhas piedi, mãos e meus pés, dice Gesù. diz Jesus. Guardare non è solo vedere, Olhar não é apenas ver, è di più. é mais. Comporta anche l'intenzione, Envolve também comporta anche la intenção, volontà. vontade. Per questo è uno dei verbi dell'amore. É por isso que é um dos verbos do amor. La mamma e il papà Mães e pais guardano olham para il seus loro filhos. bambino. Gli innamorati si Os guardano apaixonados a se olham vicenda. um para o outro. Il bravo medico guarda Um bom il médico paziente olha atentamente para o seu paciente. Guardare è un primo passo Olhar é um primeiro passo contra a indiferença, contro la tentazione di girare la contra a faccia tentação de virar o nosso guardare rosto, in un'altra parte, olhar para um outro lado, davanti alle difficoltà diante o alle das dificuldades sofferenze degli altri. e sofrimentos dos outros. Olhar. Io vedo o Eu vejo guardo. ou eu olho? Secondo verbo è toccare. O segundo verbo é tocar. Invitando i discepoli a Ao convidar toccarlo, os discípulos a per tocá-lo, constatare che non è un para fantasma, constatar que ele toccatemi. não é um fantasma. Jesus indica a eles e a nós que a relação com Ele e com os nossos irmãos não pode permanecer à distância. Não existe um cristianismo à distância. Não existe somente cristianismo no plano de olhar. O amor pede olhar e também a proximidade, contato, a partilha da vida. O bom samaritano não se limitou a olhar para o homem que encontrou meio morto ao longo da estrada. Ele parou, inclinou-se, curou suas feridas e o tocou e o carregou em seu cavalo e o levou para a pousada. E assim com o próprio Jesus, amá-lo significa entrar numa comunhão de vida, uma comunhão com Ele. E assim chegamos ao terceiro verbo, comer, que expressa bem a nossa humanidade na sua mais natural indigência, ou seja, nossa necessidade de nos alimentarmos para poder viver. Mas comer, quando o fazemos juntos, em família ou entre amigos, torna-se também uma expressão de amor, de comunhão, de festa. Quantas vezes os evangelhos nos mostram Jesus que vive essa dimensão de convivência. Também ressuscitado com seus discípulos, ao ponto de o banquete eucarístico se tornar o sinal emblemático da comunidade cristã. Comer juntos o corpo de Cristo. Isto
é o centro della vita cristiana. da vida cristã. Fratelli e sorelle, Irmãos e questa irmãs, pagina evangelica esta página do Evangelho nos diz que Jesus não é um fantasma, ma una persona via. mas uma pessoa viva. Gesù, quando si avvicina a Quando noi, Jesus se ci riempie aproxima di de nós, gioia, nos enche de al punto di non alegria, credere, até o ponto de não acreditarmos. e ci lascia Nos stupefatti deixa con quello maravilhados stupore che soltanto la presenza com di aquela Dio dà. maravilha que somente a presença de Jesus pode nos dar. Essere cristiani non è prima di Ser tutto cristãos una não é, antes de dottrina, tudo, uma un ideale doutrina morale, ou um ideal moral. è la relazione É viva uma con relação Lui, viva com con Ele, il Signore risorto. com o Senhor ressuscitado. Lo guardiamo, Olhamos lo para togliamo, Ele, ci tocamos nutriamo di nele, Lui, nos alimentamos e dele. trasformati dal suo amore, E transformados por seu guardiamo, amor, tocchiamo olhamos, e tocamos e nutriamo gli alimentamos altri os outros come fratelli como e irmãos e irmãs. sorelle. La Vergine Maria Que a ci Virgem aiuti a Maria nos vivere ajude questa a esperienza viver di esta grazia. experiência de graça. Regina Celi letari, alleluia. Quem meruisti portare, alleluia. Resurrexi sic dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri Gesù Christi, mundum latificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius, genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profideibus et fontis, requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. A bênção apostólica do Papa Francisco neste domingo 18 de abril com a oração mariana do Regina Celi. Cari fratelli e Queridos sorelle, irmãos e irmãs, ieri nella ontem, Abbazia di na Casamari abadia de Casamari, sono stati foram proclamados beatos Simeone Cardon e 5 compagni martiri, Simeão Cardão e 5 monaci cistercensi irmãos di quella mártires abbazia. cistercienses daquela abadia. Em Em 1799, o exército francês, em retirada de Nápoles, saquearam igrejas, monastérios, mosteiros. E eles resistiram com coragem até a morte para defender a Eucaristia da profanação. O exemplo deles nos impulsione a um maior empenho de fidelidade a Deus, capaz também de transformar a nossa vida e torná-la mais justa e fraterna. Um aplauso aos bem-aventurados, aos beatos. Questa è una cosa triste. Isso é uma coisa triste. Sigo com preoccupazione preocupação gli avvenimenti os in eventos alcune aree de algumas dell'Ucraina áreas orientale, da Ucrânia Oriental, dove negli onde ultimi nos mesi últimos si sono meses moltiplicate se le multiplicaram violazioni as violações del cessate il fuoco. do cessar-fogo. E Observo com inquietação l'incremento o delle aumento attività militari. da atividade militar. Per favore, Por favor, auspico fortemente faço votos que se evite o o aumento da tensão. E, ao contrário, sejam feitos gestos capazes de promover a confiança recíproca e favoreça, assim, a reconciliação e a paz, tanto necessário e tanto desejado. Si abbia a cuore anche
E também olhemos a grave situação humanitária em que se encontra aquela população, a qual expresso a minha proximidade e pela qual convido a rezar. Rezemos juntos. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi si celebra in Italia Hoje se celebra na Itália giornata per l'Università Cattolica del o Dia Sacro da Cuore. Universidade Católica do Sagrado 100 Coração. anni 100 anos svolge un há 100 anos prezioso servizio realiza um precioso serviço para a formação das novas gerações. Possa continuar a desempenhar a sua missão de educação para ajudar os jovens a serem protagonistas de um futuro de esperança. Abençoe de coração os funcionários, os professores, os estudantes da Universidade Católica. E agora, uma cordial saudação a todos vocês, romanos, peregrinos, brasileiros, espanhóis. Vejo também uma outra bandeira ali. Graças a Deus, podemos nos encontrar novamente nessa praça para o encontro dominical e festivo. E digo uma coisa, me falta muito a praça. Tenho o Ângelos na biblioteca. Estou muito contente, muito, graças a Deus. E obrigado a vocês, pela presença de vocês. Os jovens da Imaculada também. E a todos, desejo um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até breve. E conclui assim Papa Francisco falando da sua alegria de poder retornar com os fiéis à Praça São Pedro. Como disse, me fazia falta, não? Estava dentro da biblioteca. E a saudação também para os presentes, recordando, como dissemos antes, a presença também de brasileiros, a bandeira brasileira que se faz presente nesta ocasião e nesse domingo. Recordemos, a página do Evangelho desse domingo nos diz que Jesus não é um fantasma, mas uma pessoa viva. E ser cristãos não é, antes de tudo, uma doutrina, um ideal moral, mas é uma relação viva com Ele, com o Senhor ressuscitado. Desejamos a todos vocês um bom domingo, um bom início de semana. Próximo domingo estaremos de volta com a oração mariana do Regina Celli. Bom domingo a todos vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.